Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Talvez a história da conversão de Santo Agostinho seja uma das mais famosas de toda a nossa tradição, de toda a nossa história, a história da Igreja, porque sem sombra de dúvidas é uma dessas conversões prodigiosas. Ontem, na memória de sua mãe, Santa Mônica, nós comentamos alguma coisa a respeito disso. E é verdade que ela realmente desejou muito a conversão de Santo Agostinho. Tanto é que uma das últimas coisas que ela disse a ele, já em leito de morte, sofrendo com a última doença, a última agonia, foi que o último desejo que ela tinha era vê-lo cristão, que ele se tornasse cristão. E ela ainda era mais feliz, porque não só teve a oportunidade de vê-lo como cristão, mas também servindo ao Senhor através do sacerdócio, quando Santo Agostinho estava começando a sua vida. Mas nem sempre foi assim. Santo Agostinho foi daquelas crianças que deram muito trabalho. Ele, inclusive, não tinha fama de ser muito inteligente. Ele era alfabetizado em grego e tinha muita dificuldade com a língua grega. Se vocês já tiveram curiosidade, já viram, até a escrita das letras é completamente diferente daquilo que nós temos. São uns desenhos bastante difíceis e ele sentia, de fato, muita dificuldade para aprender. As pessoas olhavam para Agostinho e pensavam, coitadinho, é burrinho, né? Não tem o que fazer, mas tá bem. Pode ser que sirva para carregar sacos, né, para fazer algum trabalho braçal, mas nunca vai ser ninguém assim na vida, não é tão inteligente assim. E de fato, essa dificuldade era verdadeira. Até que um dia ele abriu um livro e descobriu e conheceu o latim. Quando conheceu e descobriu o latim, aí sim, esse menino deu tudo aquilo que podia. Se encantou pela língua latina, aprendeu latim muito bem, né, melhor do que qualquer outro, e começou a então buscar uma carreira intelectual, mas que não era baseada nas virtudes. Era de fato muito inteligente, sabia muita coisa, conhecia muita coisa, tinha uma retórica impecável, tanto é que trabalhou com isso. O seu trabalho era de orador, né, de rector, ou seja, pregava, falava. Aderiu a filosofias estranhas, como o maniqueísmo e depois o ceticismo, coisas assim que, sabe, não tem virtudes. A pessoa só era valorizada por aquilo que ela conseguia falar, por aquilo que ela conseguia pensar, mas o seu modo de viver era completamente contrário ao Evangelho. Tudo isso era muito incentivado por ele. Ele vivia numa roda de amigos que não era nada virtuosa. As pessoas saíam para os piores ambientes possíveis, faziam as piores coisas possíveis, sabe, coisas realmente terríveis. Buscavam desenfreadamente todos os tipos de prazeres que esta vida pode proporcionar. Acontece que nada disso era capaz de fazê-lo feliz. Como um homem tão inteligente seria feliz buscando felicidade como os animais, com comida, com sexo, com essas coisas que talvez satisfaçam os animais. Mas nós sabemos que essas coisas todas satisfazem tão rápido quanto a luz do dia. Às vezes bem mais rápido, não é? Não duram muito. Isso tudo foi criando um certo oco no seu coração, sabe, um vazio, porque quanto mais ele se entregava a esses prazeres, menos se sentia satisfeito. Tudo isso durou até que ele conseguiu chegar em Milão, uma das cidades mais importantes, se não a mais importante de sua época. Lembre-se que nós estamos falando aqui do século IV, onde ele conheceu um homem que o fez entender que as coisas não são bem por aí. O grande Santo Ambrósio, bispo de Milão, ajudou Santo Agostinho. Santo Agostinho de primeiro ouviu dizer que havia um homem muito inteligente na cidade, e como ele, por mais que tivesse a vida dele de travessada, mas era um homem inteligente, bom, vamos procurar ouvir. E começou a escutar as pregações do bispo Santo Ambrósio.
Aquilo começou a mexer com ele. Ele via que a pregação de Santo Ambrósio era muito eloquente, muito bem preparada, e aquilo ia tocando o coração de Santo Agostinho de tal modo que ele se encantava pela beleza da fé católica. A um passo que parece que ele estava quase que convencido. E então ele rezava a Deus da seguinte forma: Senhor, dá-me castidade e continência, mas não hoje, ainda não. Havia se convencido, mas não queria pagar o preço que precisava pagar para se tornar cristão. E assim vivem muitas pessoas. Muitas pessoas gostam de ouvir a palavra do Evangelho. Muitas pessoas gostam de ouvir as explicações, escutam homilias, escutam pregações, ouvem testemunhos, leem a vida dos santos, mas não querem se converter. A história de Santo Agostinho tem um final feliz, porque em um certo momento a graça o vence. Ele, andando por um jardim, escuta a voz de uma criança que diz: toma e lê. Ele abriu a Bíblia, abriu na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, onde São Paulo diz que são reprováveis todas essas coisas que ele fazia e que ele deveria se revestir de Cristo. Ele não, todos nós, não é? Tá, para todos nós. Mas aquilo falou de um modo diferente na leitura de Santo Agostinho e ele conseguiu mudar. Depois, de fato, foi batizado por Santo Ambrósio, se tornou sacerdote, depois bispo, foi de volta para a África, onde fundou uma comunidade, lá exerceu seu ministério e morreu santamente. Acontece que talvez nem todos tenham a oportunidade de serem vencidos pela graça antes do dia de sua morte. Esse tipo de oração é mais comum do que nós pensamos. Senhor, dá-me continência e castidade, mas não hoje. Poderia ser dito também de outra forma: Senhor, converte-me, mas não agora. Muitos e muitos são aqueles que se dizem cristãos e que rezam assim, que até se encantam com as coisas de Deus, até se encantam com a igreja, mas não querem pagar o preço. Não estão dispostos a deixar as obras das trevas para se revestir de Cristo. A estes, as palavras do Evangelho hoje esclarecem. O empregado que pensar que o Senhor está demorando e começar a agir mal, batendo nos companheiros, comer e beber com os bêbados, o dono desse empregado, o senhor desse empregado, virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e o partirá ao meio, lhe imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Há que se tomar cuidado com esse tipo de querer tardar a conversão, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Santo Agostinho teve a felicidade de ser vencido pela graça, como já disse, antes do dia da sua morte. Mas pode ser que para outros a morte chegue antes do dia da salvação. E a estes o Senhor dirá: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos desde toda a eternidade. Portanto, vamos olhar para a vida de Santo Agostinho e não vamos repetir os mesmos erros que ele cometeu. Não vamos tardar a nossa conversão. Não vamos buscar felicidade onde nós já sabemos que não a encontraremos. Vamos olhar para aquilo que está dentro de nós, a voz de Deus que nos pede: toma e lê. Peguemos aquilo que o Senhor nos apresenta e vamos fazer aquilo que Ele nos pede, nos esforçar por nos converter e assim mudarmos o destino de nossas vidas, e ouviremos aquela outra parte da parábola do Evangelho de hoje. Feliz o empregado cujo senhor encontrar agindo assim. Quando voltar, em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.